Hoje iremos conhecer a história de um dos conflitos mais devastadores da antiguidade, uma guerra que durou quase 700 anos, um conflito que na verdade foi uma série de guerras e disputas entre os romanos e os partas, que depois foram sucedidos pelos sassânidas. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição. Livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Apesar de vários séculos de guerras, no final as fronteiras de ambos os impérios permaneceram praticamente iguais. A primeira vez que romanos e partos entraram em contato foi devido às suas conquistas do Império Seleucida. Em 64 a.C., Pompeu conquistou os restantes territórios seleucidas na Síria, extinguindo seu estado e levando a fronteira oriental romana até o Eufrates, onde se encontrava com o território dos partos. Nessa mesma época, os partos e romanos formaram uma aliança e invadiram a Armênia. Depois surgiu uma disputa pela fronteira no Eufrates, mas sem nenhum ataque militar. Um tempo depois o conflito entre a República Romana e o Império Parta se iniciaria. Em 53 a.C., o triunviro Marco Licínio Crasso desejava conquistar o Império Parta, na esperança de superar César e Pompeu em conquistas militares. Mas sua campanha foi um fiasco. Dos seus 40.000 soldados, 20.000 morreram, incluindo Crasso e seu filho, além de 10.000 capturados, com os outros 10.000 sob o comando de Caio Cássio Longino conseguindo chegar em segurança na Síria. Esta derrota foi humilhante, principalmente pelo fato de que os partas lutaram com 10.000 cavaleiros apenas, e levaram águias de Roma. Foi a pior derrota romana desde a Batalha de Gerauzio. Essa vitória elevou a moral dos partas. No ano seguinte eles atacaram a Síria e em 51 planejaram uma grande invasão, mas seu exército foi pego em uma emboscada feita pelos romanos, e acabaram sendo expulsos da Síria. Os partas permaneceriam neutros na guerra civil entre Pompeu e César, mas após a morte de Pompeu, eles apoiaram um general de Pompeu contra uma força cesariana. Após a guerra civil, César preparou uma invasão da Pátia, mas seu assassinato o impediu de iniciar a invasão com mais de 100.000 soldados. Os partos apoiaram Brutus e Cassius durante a guerra civil contra Otávio e Antônio, e enviou um contingente para lutar ao seu lado na Batalha de Filipos em 42. Após a derrota dos libertadores, os partos invadiram o território romano em 40 a.C., junto com o romano Quinto Labieno, um antigo defensor de Bruto e Cássio. Eles rapidamente invadiram a província romana da Síria e avançaram para a Judéia, derrubando o cliente romano Hircano II, e instalando seu sobrinho Antígono. Por um momento, todo o Oriente Romano parecia estar perdido para os partos ou prestes a cair em suas mãos. No entanto, a conclusão da Segunda Guerra Civil Romana logo reviveu o poder romano na Ásia. Marco Antônio enviou Ventídio para se opor a Labieno, que havia invadido a Anatólia. Labieno foi levado de volta à Síria pelas forças romanas e, embora reforçado pelos partos, foi derrotado, feito prisioneiro e morto. Depois de sofrer mais uma derrota perto dos portões sírios, os partos se retiraram da Síria. Eles retornaram em 38 a.C., mas foram derrotados decisivamente por Públio Ventídio Basso, e o rei Pacorus I foi morto. Na Judéia, Antígono foi deposto com a ajuda romana por Herodes em 37 a.C. Com o controle romano da Síria e da Judéia restaurado, Marco Antônio liderou um enorme exército em Atropatene. Ele dividiu seu comboio de cerco, que acabou sendo capturado, e ele acabou sendo derrotado, enquanto seu exército armênio aliado desertou. Não conseguindo avançar contra as posições partas, os romanos se retiraram com pesadas baixas. Antônio voltou novamente na Armênia em 33 com sucesso. Preocupações obrigaram a se retirar, e toda a região ficou sob controle parta. As fronteiras voltariam a ser praticamente as mesmas de antes da guerra, com a Síria voltando para as mãos romanas. Após Roma se tornar império, as tensões continuariam altas, e em 1 depois de Cristo, o imperador Augusto chegou a um acordo com Fraates V da Pátia. Os partas deveriam se retirar da Armênia, e reconhecer um governo pró-romano lá, além de devolver as águias perdidas por Crasso. Esse ato foi considerado pelos romanos como um sinal de submissão dos partas. No entanto, a rivalidade romano-persa pelo controle e influência na Armênia continuou inabalável pelas próximas décadas.
A decisão do rei Parta Artabanus III de colocar seu filho no trono vago armênio desencadeou uma guerra com Roma em 36 d.C., que terminou quando Artabanus III abandonou as reivindicações de uma influência parta na Armênia. A guerra eclodiu novamente em 58 d.C., após o rei parta Vologazes I instalar à força seu irmão Tiridates no trono armênio. As forças romanas derrubaram Tirídates e o substituíram por um príncipe da Capadócia, desencadeando uma guerra inconclusiva, que chegou ao fim em 63 d.C., depois que os romanos concordaram em permitir que Tiridates e seus descendentes governassem a Armênia, com a condição de que seriam vassalos de Roma. No século II, romanos e partas voltariam a se enfrentar em batalha, onde os romanos levariam a melhor na maioria das vezes. Em 113 Trajano invadiu e anexou a Armênia Parta, e depois derrotou os partas e conquistou a Assíria e Mesopotâmia. Ele saqueou a capital parta, Ctesifonte, quando estava prestes a conquistar toda a Pártia. Trajano foi impedido devido a revoltas em outras partes do império, principalmente a revolta judaica, e também revoltas nas novas províncias, então ele teve que parar a campanha e acabar com as revoltas. Após derrotar os rebeldes, ele colocou o príncipe parta Partamaspates como governante das novas províncias. Trajano morreu em 117, antes de poder reorganizar e consolidar o controle romano sobre as províncias partas. Apesar de Trajano rebaixar os partas a estado cliente, o seu sucessor, Adriano, decidiu devolver os territórios partas e os reinos cliente de volta aos antigos líderes. Como reis clientes, ele também queria deixar o Eufrates como fronteira natural do Império Romano. Talvez se um imperador mais agressivo e conquistador assumisse o trono, quem sabe a conquista da Pártia não seria completada. A guerra pela Armênia estourou novamente em 161, quando Vologazes IV derrotou os romanos, capturou Edessa e devastou a Síria. Em 163, um contra-ataque romano sob o comando de Estácio Prisco derrotou os partos na Armênia e instalou um candidato romano no trono armênio. No ano seguinte, Avidil Cássio invadiu a Mesopotâmia, vencendo batalhas em Dura Europos e Seleucia saqueando Ctesifonte, a capital parta em 165. Uma epidemia que varria a Pártia na época se espalhou para o exército romano e forçou sua retirada. Apesar disso, a guerra terminou com uma vitória de Roma. Em 195 até 197, uma ofensiva romana sob o imperador Septimo Severo conquistou quase toda a Mesopotâmia, saqueando a Babilônia e a capital Ctesifonte novamente. Severo criaria a província da Mesopotâmia, até que em 202, romanos e partas fizeram um acordo, e Roma devolveu a Mesopotâmia aos partas. Uma guerra final contra os partas foi iniciada pelo imperador Caracalla, que saqueou a Bela em 216, porém após seu assassinato, seu sucessor, Macrino, foi derrotado pelos partas nos arredores de Nísibis, e foi obrigado a pagar reparações pelos danos provocados por seu antecessor, ao assinar um acordo de paz. Este foi o último confronto entre romanos e partas, pois os partas seriam derrubados, dando lugar ao Império Sassânida. Se antes os romanos eram os agressores, agora seria diferente, pois as ambições sassânidas eram grandes. Eles queriam todos os territórios que pertenceram ao Império Aquemênida. O inimigo que deu mais trabalho aos romanos até o século III foi o Império Parta, mas, agora com a queda deste império, um novo império surgiu, um bem mais agressivo e poderoso, o Império Sassânida. Se antes os romanos eram os agressores, agora eles também iriam sentir o perigo das ofensivas persas. Na última guerra entre romanos e partas, Caracalla iniciou a guerra, mas após sua morte, seu sucessor preferiu a paz, e decidiu pagar as reparações de guerras. A guerra recomeçou logo após a queda dos partas, que foram derrotados por Artaxerxes I, que criou a dinastia sassânida. Em 230 os sassânidas invadiram a Mesopotâmia e a Síria, e exigiu a cessão de todos os antigos territórios do Império Aquemênida. Após recusar a proposta, Alexandre Severo partiu contra Artaxerxes em 232 e finalmente o derrotou, e seu exército marchou com sucesso para a Armênia. No final de seu reinado, entre 238 e 240, durante a crise do terceiro século, Artaxerxes invadiu novamente, capturando algumas cidades na Mesopotâmia e na Síria. A guerra se intensificou ainda mais quando Shapur I assumiu o trono sassânida, mas os romanos lançaram um contra-ataque e recuperaram as cidades que estavam perdidas. Encorajado por esse sucesso, o imperador Gordiano III avançou pelo Eufrates, mas foi derrotado perto de Ctesifonte na Batalha de Misiche em 244.
Gordiano foi assassinado por seus próprios homens. Filipe o Árabe tornou-se imperador, e pagou 500.000 denários aos persas em um acordo de paz. De 235 a 284 os romanos passariam pela crise do terceiro século, um período muito difícil para o Império Romano, onde 18 imperadores assumiram o poder. Com o Império Romano debilitado, Shapur logo retomou seus ataques. No início dos anos 250, Filipe se envolveu em uma luta pelo controle da Armênia. Shapur conquistou a Armênia e matou seu rei. Derrotou os romanos na Batalha de Barbalissos em 253. Em 258 os sassânidas capturaram o imperador Valeriano depois de derrotar seu exército na Batalha de Edessa. Eles avançaram para a Anatólia, mas foram derrotados pelos romanos. O rei Odenato de Palmira forçou a retirada dos persas do território romano, capturando a Armênia e Antioquia. O Império Romano com a crise se enfraqueceu devido principalmente ao Império Gálico e o Império de Palmira, mas o imperador Aureliano reconquistou os dois impérios e uniu o Império Romano novamente. Agora os romanos estavam prontos para a guerra contra os persas. Em 275 e 282, Aureliano e Probo, respectivamente, planejaram invadir a Pérsia, mas ambos foram assassinados antes que pudessem cumprir seus planos. Em 283 o imperador Carus lançou uma invasão bem-sucedida da Pérsia, saqueando sua capital, Ctesifonte. Eles provavelmente teriam estendido suas conquistas se Carus não tivesse morrido em dezembro daquele ano. As vitórias de Carus vingaram todas as derrotas anteriores sofridas pelos romanos contra os sassânidas, mas seu sucessor preferiu não continuar a guerra e voltou para as fronteiras naturais do império. Após um curto tempo de paz, os sassânidas invadiram a Armênia. Como vingança, Galério derrotou os sassânidas na Batalha de Satala. Ele saqueou novamente a capital Ctesifonte e capturou o tesouro persa e o harém real. Essa foi a quinta vez que os romanos saquearam a capital persa. Essa vitória romana foi a mais decisiva por muitas décadas. Todos os territórios perdidos, todas as terras discutíveis e o controle da Armênia estava efetivamente nas mãos dos romanos. Os sassânidas conheceram a fúria de Roma. A paz duraria até 330, quando Shapur II iniciou uma ofensiva contra os romanos, mas apesar de ganhar algumas batalhas, ele não conseguiu avançar e manter as cidades capturadas. Esse conflito durou até 359. Mas não ficaria muito tempo sem mais conflitos. Ainda em 359, os sassânidas, com a ajuda de nômades do norte e leste da Pérsia, que haviam sido derrotados, invadiram o território romano. Ele conseguiu algumas vitórias, e tomou poucas cidades. Essas vitórias o enfraqueceram severamente, seus aliados nômades o abandonaram, e ele ficou vulnerável. A grande ofensiva do imperador Juliano, que avançou implacável pelo Eufrates até Ctesifonte com um grande exército. Apesar de vencer a batalha de Ctesifonte, Juliano não conseguiu saquear a cidade, e por isso decidiu recuar pelo Tigre. Durante a batalha de Samarra, Juliano ficou muito próximo do combate e foi atingido por uma lança, morrendo ali mesmo. O gigante exército romano aceitou uma oferta humilhante de paz, devido ao fato de não ter suprimentos, e em troca de uma passagem segura para território romano, eles concordaram em ceder a Armênia para os sassânidas. Em 383 a Armênia voltou a ser o palco da discórdia entre os dois impérios, mas o confronto não ocorreu, devido às invasões bárbaras em ambos os impérios. Um tratado de paz definitivo foi assinado por Shapur III e Teodósio I, dividindo a Armênia entre os dois impérios. Devido a crises em ambos os impérios, de 384 a 502, apenas duas pequenas guerras ocorreram entre eles. Após a queda do Império Romano do Ocidente, apenas o Oriente Romano permaneceu, que hoje chamamos de Império Bizantino, mas para quem vivia lá, continuava sendo Império Romano. A paz durou até 502, quando encerrou o período mais longo de paz entre os dois impérios. A guerra eclodiu quando o rei persa Cavad I tentou obter apoio financeiro do imperador Anastácio I. O imperador recusou-se a ajudar, e o rei persa tentou ganhar à força. Em 502, ele rapidamente capturou a cidade de Teodosiópolis, e sitiou a cidade-fortaleza de Amida, onde se provou ser muito mais difícil de conquistar do que ele imaginava. Os defensores resistiram por 3 meses, infligindo pesadas baixas aos persas. Após isso, em 504, os romanos conseguiram recuperar Amida, e no mesmo ano uma trégua foi alcançada, devido às invasões hunas da Armênia. Em 525 a situação voltou a se complicar,
ambos os impérios começaram uma guerra por procuração, usando os árabes ao sul e os hunos ao norte. Mas a guerra aberta entre romanos e persas eclodiu em 526. Os primeiros anos de guerra foram favoráveis aos persas. Em 527, o novo imperador, Justiniano I, reorganizou os exércitos orientais, com a ajuda do general Belisário, que derrotou uma grande força persa em 530 na Mesopotâmia. Em 532, com um conflito indeciso, os dois impérios assinaram um tratado de paz, que é conhecido como Tratado de Paz Eterno. Os persas quebraram o Tratado de Paz Eterna, em 540, provavelmente em resposta à reconquista romana de grande parte do antigo Império Ocidental, que havia sido facilitada pela pausa da guerra no Oriente. Cossal I invadiu e devastou a Síria. As campanhas bem-sucedidas de Belisário no oeste encorajaram os persas a retornar à guerra, tanto aproveitando a preocupação romana em outros lugares quanto buscando controlar a expansão do território e dos recursos romanos. Após a invasão persa, Belisário foi rapidamente chamado de volta por Justiniano ao Oriente para lidar com a ameaça persa. Em 542, Cossal lançou outra ofensiva na Mesopotâmia e tentou sem sucesso capturar Sergípolis. Ele logo se retirou diante de um exército de Belisário. Os ataques a várias cidades romanas foram repelidas e o general persa Mimihoi foi derrotado e capturado em Darapordjon Troglita. A paz foi alcançada em 545, por causa da praga de Justiniano, foi concordado uma trégua de 5 anos. Em 548, Justiniano aproveitou para expulsar os persas de Lásica, onde a guerra se arrastou por anos. Um acordo sendo feito em 552 onde os romanos ficariam com Lásica, no Tratado de 50 anos, ambos os impérios decidiram se aproximar diplomaticamente e economicamente, pois viram que já vinham de séculos de guerras sem grandes mudanças territoriais ou de influência. A guerra estourou novamente logo após a Armênia e a Ibéria se revoltarem contra o domínio sassânida em 571. Justino II colocou a Armênia sob proteção, e os romanos invadiram a Mesopotâmia e derrotaram as forças persas, mas os persas se recuperaram. Cosroes invadiu a Anatólia, e após um confronto perto de Meritene o exército sofreu pesadas perdas enquanto fugia pelo Eufrates sob ataque romano e a bagagem real persa foi capturada. Os romanos exploraram a desordem persa quando o general Justiniano invadiu profundamente o território sassânida. A guerra pelo Cáucaso duraria até 591, quando os romanos ajudaram Cossal II contra o usurpador Baron-Chobe. Em troca da ajuda romana, Cossal devolveu vários territórios que eram dos romanos, e também concordou em ceder mais da metade da Armênia persa aos romanos. A guerra eclodiria novamente em 602, quando Cossal usou o pretexto de que seu aliado romano Maurício havia sido morto, e invadiu a Mesopotâmia romana. Nos primeiros anos da guerra, os persas desfrutaram de um sucesso avassalador e sem precedentes. Eles foram ajudados pelo uso de Cossal de um pretendente que afirma ser filho de Maurício, e pela revolta do general romano Narses. Os persas conseguiram várias vitórias na Mesopotâmia e Armênia, aproveitando a disputa romana pelo trono. Os persas completaram a conquista da Mesopotâmia e do Cáucaso, e em 611 invadiram a Síria e entraram na Anatólia, ocupando Cesareia. Heráclio expulsou os persas da Anatólia em 612, mas foi derrotado em uma campanha na Síria, e a posição romana entrou em colapso. Durante a década seguinte, os persas foram capazes de conquistar a Palestina, Egito e Rhodes. Enquanto isso, os ávaros e eslavos aproveitaram a situação para invadir os Balcãs, levando o Império Romano à beira da destruição. Durante esses anos, Heráclio se esforçou para reconstruir seu exército, cortando gastos não militares, para levantar os fundos necessários para continuar a guerra. Em 622, Heráclio deixou Constantinopla. Ele reuniu suas forças na Ásia Menor e, depois de realizar exercícios para levantar o moral, lançou uma nova contraofensiva, que assumiu como uma guerra santa. No Cáucaso, ele infligiu uma derrota a um exército liderado por um chefe árabe aliado dos persas e, em seguida, obteve uma vitória sobre os persas. Em 623 ele negociou uma trégua com os ávaros, e agora teria condições para continuar a guerra oriental. Heráclio retomou suas campanhas no Oriente em 624 e derrotou um exército liderado por Cosroes. Depois ele derrotou os generais persas na Armênia. Os ávaros e eslavos, apoiados por um general persa, sitiaram Constantinopla sem sucesso em 626,
enquanto um segundo exército persa sofreu outra derrota esmagadora nas mãos do irmão de Heráclio, Teodoro. No final de 627, Heráclio lançou uma ofensiva na Mesopotâmia, onde derrotou os persas na Batalha de Nínive. Continuando para o sul ao longo do Tigre, ele saqueou o grande palácio de Khosrau em Dastagird. Khosrau foi derrubado e morto em um golpe liderado por seu filho, Kavad II, que imediatamente pediu a paz, concordando em devolver todos os territórios ocupados. Heráclio ficaria conhecido como o grande salvador do Império Romano Oriental. O impacto devastador desta última guerra, somado aos efeitos cumulativos de um século de conflito quase contínuo, deixou ambos os impérios quebrados. Cavades morreu apenas 6 meses após assumir o trono sassânida. Após sua morte, o império mergulhou em guerras civis, e foram ainda mais enfraquecidos economicamente devido aos esforços de guerra. O Império Bizantino também foi severamente afetado, com suas reservas financeiras esgotadas pela guerra e os Balcãs agora em grande parte nas mãos dos eslavos. Além disso, a Anatólia foi devastada por repetidas invasões persas. O domínio do Império sobre seus territórios recentemente reconquistados no Cáucaso, Síria, Mesopotâmia, Palestina e Egito foi afrouxado pela ocupação persa. As guerras desnecessárias entre bizantinos e sassânidas abriram o caminho para a expansão do exército islâmico. O Império Sassânida sucumbiu rapidamente a esses ataques e foi completamente conquistado. Durante as guerras bizantino-árabes, o exausto Império Romano recentemente havia reconquistado as províncias orientais e meridionais da Síria, Armênia, Egito e norte da África, que também foram perdidos, reduzindo o império a um território que consistia na Anatólia e uma dispersão de ilhas e pontos de apoio nos Balcãs e na Itália. O Império Romano ficou muito enfraquecido, mas conseguiria resistir até 1453, com a queda de Constantinopla. Se os persas e romanos tivessem chegado a um acordo de paz antes, e fortalecido seus impérios, o Islã jamais teria se espalhado de forma tão rápida. Mas o ego dos dois impérios não permitiu a paz, mesmo em uma guerra que ninguém estava ganhando. Romanos invadiam o território persa e depois eram expulsos, persas invadiam o território romano e depois eram expulsos, mesmo assim continuaram. Eu imagino que durante esses anos, desde a República Romana até o final das guerras romano-persas, pelo menos 1 milhão de pessoas podem ter sido mortas com essa guerra brutal. Incontáveis confrontos devastaram as províncias que estavam no meio da batalha. E na sua opinião, quem esteve mais perto de vencer essas guerras? Romanos ou persas? Os persas mataram 2 imperadores romanos, mas os romanos saquearam Ctesifonte por 5 vezes, e como dizem alguns, capitais são mais caras que imperadores. Outra coisa que aprendi fazendo esse tema, foi o quanto Heráclio foi um bom general. Realmente, se eu tivesse feito esse vídeo antes do vídeo dos melhores imperadores da Roma Antiga, eu teria incluído ele. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. E não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.